noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Até que você está de pé, abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 3, 4, 5, 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo de número 2, leitura a partir do versículo de número 3. Gostaria de agradecer por mais essa oportunidade. O carinho da igreja sempre tem tido comigo, com a minha família. Estou acompanhado da minha esposa ali hoje, diaconisa Andresa. As crianças ficaram em casa. E, assim como foi orado aqui, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós hoje. Da última vez que eu vim aqui, eu confesso aos irmãos que eu me aproveitei um pouco. Eu comecei a assistir, né, as pregações da última conferência. Eu não estaria no primeiro dia. E no primeiro dia algo foi falado acerca de Estevão e eu peguei o gancho e montei o meu esboço em cima de Atos capítulo 7. Quando esse convite veio e o tema da conferência foi passado, resistência, minha mente automaticamente remeteu para esse texto. Por isso eu acredito que existem algumas lições aqui bastante importantes e oportunas para nós. Meu objetivo hoje é compartilhar isso com você, aprender junto com você e crescer junto com você. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Em algumas outras versões pode ser que esteja escrito: sofre comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, que o chamou. Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras, segundo as normas. Versículo 6. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. A gente termina no versículo 7, onde a Bíblia diz: pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas estas coisas. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo é um texto precioso por alguns motivos. O primeiro motivo eu acabei de falar, é uma carta da segunda prisão e não da primeira. Você pode pensar: ué, Júlio, que diferença faz? Ele está preso do mesmo jeito? Não, faz muita diferença. A primeira prisão de Paulo e a segunda prisão de Paulo são muito diferentes. A primeira prisão de Paulo está registrada na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. É uma prisão, é até estranho falar isso, mas eu considero uma prisão light, uma prisão tranquila. Por quê? Porque Paulo fica preso em Roma durante 2 anos. Ele aluga uma casa, então é uma espécie de prisão domiciliar. E dessa casa alugada, ele tem certa liberdade. Ele recebe pessoas, ele evangeliza os guardas, ele escreve cartas que eu e você temos na nossa Bíblia hoje. Tudo isso da sua primeira prisão em Roma. Pois bem, ele é solto dessa primeira prisão, só que pouco tempo depois a perseguição aos cristãos ela muda de agente. Antes era uma perseguição religiosa, principalmente motivada pelos líderes judeus da época de Paulo. Um pouco tempo depois da primeira prisão, Paulo já não é mais um procurado religioso, ele torna-se um procurado político. O inimigo não é mais a religião, o inimigo é o próprio Estado. Ou seja, não são os mestres da sinagoga que querem a cabeça de Paulo, é o próprio imperador de Roma. E ele é lançado nesta segunda prisão, não em uma casa alugada, confortável, tranquila, não, numa masmorra. Mais especificamente falando, num buraco, numa cratera, numa vala no chão, suja, fria, escura, molhada. O inverno se aproximava e talvez a principal diferença seja que na primeira prisão,
Paulo tinha esperança de sair com vida. Se você ler a carta aos Filipenses, ele tem a certeza no capítulo 1 que o Senhor lhe dará livramento. Agora, quando você lê 2 Timóteo capítulo 4, ele fala: Timóteo, eu não vou sair vivo dessa. Eu já estou sendo oferecido como uma libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo sabia que dessa prisão ele seria automaticamente martirizado. Então, o que eu e você estamos lendo aqui são as últimas palavras de um homem que sabia que iria morrer. Isso faz toda a diferença. Essas palavras foram endereçadas a Timóteo, filho na fé de Paulo. Paulo já havia escrito uma primeira carta a Timóteo, só que esta segunda carta, o tom muda um pouco. O primeiro capítulo de 2 Timóteo traz, da parte do apóstolo, algumas exortações a Timóteo no intuito de encorajá-lo, impulsioná-lo. Ao que tudo indica, entre o intervalo da primeira para a segunda carta, Timóteo tinha desanimado um pouquinho, quem sabe, estava precisando de um empurrãozinho, e Paulo então providencia isso no primeiro capítulo de sua carta, de sua segunda carta. No capítulo de número 2, que é o texto que nós começamos a ler, o apóstolo Paulo, depois de incentivar Timóteo, dar um empurrãozinho para Timóteo, dar um gás para Timóteo, Paulo começa a tratar com Timóteo acerca de questões fundamentais da fé cristã. Depois de tratar do seu filho na fé, depois de quase que dar uma massageada nele para que ele pegasse no tranco novamente, Paulo vem com a verdade nua e crua e traz algumas verdades bem críticas, que não são aplicadas somente à liderança da igreja, mas a todo cristão professo verdadeiro. Então, o que nós vamos ler e estudar agora não é somente para quem é presbítero, para quem é diácono, para quem é pastor, líder de célula, líder de jovem, líder disso e líder daquilo, não. Se a tua vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro e você carrega o nome de Jesus, isso aqui vale também para você. Antes de entrar especificamente no texto, do versículo 3 em diante, eu quero tomar por introdução algo que foi falado nos versículos 1 e 2. Duas lições muito simples. Um texto que nós não lemos, mas eu quero a sua atenção agora. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A primeira lição que eu aprendo é muito simples. O apóstolo Paulo, depois de ajudar Timóteo nas suas dificuldades iniciais, dá uma ordem: fortifica-te na graça que há também em Cristo Jesus. Muitas das vezes, meus amados irmãos, o nosso entendimento sobre a graça é um pouco limitado, porque nós costumamos olhar para a graça e ver nela um poder salvador, como se a graça fosse um poder limitado a te salvar. O que a graça faz por você? Ela te salva. Ok, mas será que é só isso? Será que a graça é um poder que somente te salva da condenação eterna? Certamente que não. Aprenda algo. Quando Paulo escreve a Tito, um outro jovem pastor, no capítulo 2, se não me falha a memória, ele diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, com certeza, a graça, ela é o poder que te salva. Só que Paulo continua escrevendo a Tito e ele diz: ensinando-os a abandonar e abrir mão das paixões mundanas. Então, a graça que te salva também é a graça que te ensina a viver uma vida de salvo. A graça que te arranca do inferno também é a graça que te endireita nas veredas do Senhor. E aí Paulo está dizendo que ela não somente salva e ensina, mas quando tu estiver meio para baixo, meio fraco, esmorecido, ela também é o poder que te fortifica. Paulo está dizendo: fortifica-te na graça, porque o mesmo poder que te salva e te ensina, também te dá força no dia mau, também segura na tua mão quando as coisas ficam difíceis. Ei, Jesus não vai te salvar e te deixar viver a tua vida ao teu bel prazer, como quem diz: ei, te livrei do fogo do inferno, agora se vira. Nananina não, Ele continua comigo e contigo até o final da nossa vida. Se precisamos de instrução,
a graça nos ensina. Se precisamos de força, a graça nos fortalece. Se precisamos de salvação, a graça nos salva. Você depende da graça de Jesus até o fim da sua vida. Não se aparte, não abra mão dessa graça, porque quando você mais precisar, ela é o poder que vai te fortalecer na caminhada. Assim como Paulo disse para Timóteo, eu digo para você hoje: fortifica-te, fortalece-te, busca auxílio na graça de Jesus. Você pode perguntar de onde Paulo tirou essa ideia? Ora, escrevendo aos Coríntios, ele já tinha falado que orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor resolvesse uma situação na vida dele. A resposta de Deus foi: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, Júlio, estou desanimado, vou desistir, não. Estou desanimado, vou largar a toalha, não. Estou desanimado, vou chutar o pau da barraca, não. Fortifica-te, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Pronto, você já sabe o que tem que fazer. Logo depois de dar instruções, no versículo 1, Paulo segue dizendo: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A segunda ordem de Paulo é o seguinte: depois, Timóteo, que você estiver fortinho, fortalecido, tiver 100%, tanque cheio, aquilo que você recebeu da minha parte, você vai passar para outros homens que também sejam fiéis, e estes homens vão passar a outros, e assim a doutrina vai sendo levada adiante. Isso aqui tem a ver com a doutrina da sucessão apostólica, ou seja, o sucessor de Pedro não é necessariamente o Papa. O sucessor de Pedro é aquele que leva adiante a doutrina de Pedro. O sucessor de Paulo não é nem um filho, nem sobrinho, nem afilhado do apóstolo. Não. É aquele que preserva as sagradas letras que ele deixou para nós. Sucessão apostólica tem a ver com a preservação da doutrina. Agora, olha o princípio que há por trás disso aqui. O que Paulo está ensinando, se eu e você analisarmos o texto friamente, é um princípio válido para todo mundo que está sentado aqui. Ele está dizendo: Timóteo, você só pode transmitir para outros, porque primeiro você recebeu da minha parte. Timóteo, você só está ensinando, porque um dia você sentou para aprender. Timóteo, você só está falando, porque um dia você ouviu. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ponto. Isso é um princípio que você precisa aprender. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Quer ensinar? Amém. Quer pregar? Amém. Quer instruir? Amém. Quer direcionar? Amém. Mas receba primeiro, para depois transmitir a outros, meus amados irmãos. Assente-se primeiro, para depois se levantar. Ouça primeiro, para depois falar. Aprenda primeiro, para depois ensinar. Não troque a ordem das coisas. Não coloque a carroça na frente dos bois. Você só pode dar aquilo que você tem. E se o que você tiver for confusão e precipitação, é exatamente isso que você vai transmitir para quem estiver te ouvindo. Então tome muito cuidado. Dito isso, entremos no texto que nós lemos. Paulo, nos versículos 3 a 7, que foi ou melhor, 3 a 6, que foi a nossa leitura. Então ele dá uma fortalecida, dá uma animada em Timóteo, depois ele apresenta para Timóteo um princípio, e depois ele vem com 3 ilustrações, 3 figuras poderosas e muito conhecidas daquela época, para ensinar algumas lições para Timóteo. Essas figuras são a figura de um soldado, versículos 3 e 4, a figura de um atleta, versículo de número 5, deixa eu ver se está certo, é isso mesmo. E a figura de um agricultor ou de um lavrador, versículo de número 6. Agora a gente vai se debruçar sobre essas 3 figuras e extrair diversas lições para a nossa vida. Portanto, continue com a tua Bíblia aberta e vá comigo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor:
participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a vida cristã não é um mar de rosas. Ninguém está aqui tipo turista na Disney, mochilão na Europa. Não. Se te venderam isso, sinto lhe informar, te enganaram. A vida cristã não é um mar de rosas, definitivamente não. Na verdade, o convite do Evangelho nunca foi: venha para Jesus e pare de sofrer. Já escutou isso em algum lugar? Talvez sim. Venha para Jesus e pare de chorar. Venha para Jesus e pare de passar dificuldade. Não. O convite do Evangelho não é: venha para Jesus e pare de sofrer. O convite do Evangelho é: sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. O convite do Evangelho é justamente participar dos sofrimentos de Cristo e não fugir dele. Você não está alistado numa colônia de férias, sinto te informar. Você faz parte de um exército. Você faz parte de uma tropa, de um batalhão, de um pelotão que está em guerra neste momento, se você não sabia. O que Paulo fala para Timóteo é: sofre junto comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Agora cá para nós, quando a gente pensa em soldado, pelo menos eu já penso no cara que mira e atira. Soldado é o cara que ataca, é o cara que avança, é o cara que pisa, é o cara que fere. Mas não é isso que Paulo está falando. Eu não posso pegar a minha concepção de soldado e imprimir sobre o texto. Isso, além de ser um erro de interpretação, vai gerar heresia. Eu tenho que ir vazio para o texto e entender o que o texto está dizendo. Paulo não disse: ataca comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Atira a flecha comigo como um bom... Não. Ele falou: sofre comigo. A característica do soldado que Paulo está resgatando aqui não é necessariamente o poder de ataque, e sim a resistência do soldado. É como se Paulo estivesse dizendo: fica comigo na trincheira, não abandona a tua posição, ataque o inimigo quanto atacar, atire o quanto atirar, bombardeie o quanto bombardear. Fica comigo, Timóteo, não larga a posição, não sai da trincheira, não foge da luta, aguenta firme do meu lado, Timóteo. Porque eu estou indo, Timóteo. Eu estou indo. Você vai ter que assumir essa guerra, Timóteo. Essa posição vai ficar desguarnecida, Timóteo. Você tem que ficar aqui. Paulo está chamando, neste texto, a qualidade da resiliência. O soldado bom do Evangelho não necessariamente é o que ataca mais, porque às vezes na mesma velocidade que ele ataca, ele sai correndo. Mas é aquele que resiste, é aquele que já está orando há 10, 12, 15 anos, nada aconteceu, mas ele está lá, agarrado na promessa, crente em Jesus Cristo. A doença vem, a dificuldade vem, a calamidade vem, e ele está lá, guardando a posição dele, sofrendo juntinho com Jesus, sem abandonar o barco. Nenhum de nós foi chamado para ser um fogo de palha, que brilha muito, faz muita coisa e aparece demais, só que em meia horinha apaga. Não. Eu e você devemos ser como uma brasa forte. Devemos ser como aqueles que preservam o fogo e o fervor do Espírito Santo. Ainda que fiquemos uma noite inteira no sereno, pela manhã, a presença do fogo ainda vai estar lá. Basta soprar as brasas, assoprar um pouquinho, o fogo vai levantar. Por quê? Porque não somos fogo de palha, somos brasas vivas do Senhor Jesus. Portanto, a primeira lição para você hoje é: não abandone a tua posição. Sofra, aprenda a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus. E como é que eu faço isso? Como é que eu alcanço êxito? Versículo de número 4. Nenhum soldado em serviço se envolve, talvez na tua Bíblia, se embarace em negócios desta vida, porque o seu objetivo
é satisfazer aquele que o arregimentou. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, você só vai ser bem-sucedido no que eu estou te falando se você evitar a todo custo as distrações desta vida. Um soldado resistente é um soldado focado, porque no campo de batalha, um soldado distraído é um soldado morto. Ele não morreu ainda, mas ele já está morto. No meio da batalha, ele pode estar até respirando, mas ele já está morto. Distraiu, é um soldado morto. E as distrações de Satanás nem sempre querem só te paralisar, mas tirar o teu foco da tua guerra. E aí você vai ser como um cadáver no meio das trincheiras, como um defunto no campo de batalha, como um saco de ossos para cima e para baixo, mas vida mesmo não há dentro de você. A pergunta que eu faço é: quanta distração Satanás tem que colocar no teu caminho para tirar o teu foco? É muita ou é pouca? Será que ele está tendo que suar com você? Ou qualquer porcariazinha que ele soltar, você já vai, que legal, que legal. Quanto trabalho Satanás está tendo para tirar o teu foco da batalha mais importante da sua vida? Meus amados irmãos, você distraído é você morto no campo de batalha. Não perca tempo, porque o bom soldado não se embaraça, não se emaranha, não se entrelaça com os assuntos desta vida, porque o alvo, o foco dele é agradar o seu general, é agradar o seu comandante, é agradar o seu Senhor Jesus. Os nossos olhos precisam estar postos em Jesus, senão seremos mortos no campo de batalha. Depois de falar do soldado, aquele que resiste, aquele que mantém o foco, no versículo 5, olhe para a Bíblia, está escrito igualmente: o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Vamos deixar algo bem claro aqui. Muita gente acha que graça é ausência de regras. Não, estou debaixo da graça, não tem mais lei. Não sei que tradução da Bíblia você está lendo, mas isso está completamente errado. Graça não é ausência de regras. Jesus deixou um monte de regra para a gente obedecer, Paulo também, Pedro também. Graça não é ausência de regras. Graça é poder do alto para poder cumprir essas regras. Graças é o poder capacitador do Espírito Santo para viver a vida de santidade, obedecendo os mandamentos de Jesus. E aí, dentro desse contexto, Paulo traz a figura de um atleta. Nos dias do apóstolo Paulo, os Jogos Olímpicos em Atenas e os Jogos Istmicos em Corinto já eram muito famosos. Então, a figura de um atleta não era uma figura estranha. Quando Paulo está falando sobre o atleta, ele traz à tona mais um aspecto da vida do atleta. E qual é esse aspecto? Disciplina. Talvez seja assim: caramba, Júlio, quer dizer, já falou que eu tenho que sofrer, que era um negócio que eu não estava contando aqui na minha agenda, um negócio de sofrer. Agora eu ainda vou ter que ser disciplinado. É exatamente isso. Crente que é crente de verdade, nasceu de novo e está lavado pelo sangue do Cordeiro, tem uma vida espiritualmente disciplinada. Ponto. Se você não tem, hoje é noite de ajustar isso. Sabe uma das marcas da nossa geração? Inconstância. Quantos de nós que estamos aqui já estabelecemos metas de leitura da Bíblia? E aí no primeiro mês a gente já abandonou aquela meta. Talvez você fale assim: primeiro mês nada, Júlio, primeira semana. Caramba, comecei na segunda, quarta-feira eu já deixei de fazer, na quinta-feira já acumulou, na sexta-feira eu já deixei para lá. Falei, mês que vem eu começo. Quantos? Quantos aqui? Quantos? Quantos aqui já estabeleceram metas de oração? Não, agora esse mês, 3 horas da manhã todo dia, ó, botei até o alarme aqui no celular, aqui, vai aqui fulano, aqui meu celular, cheio de alarme, ó. Acordou? Acordou nada, o celular se esgoelou. O celular ficou rouco e você dormindo, apagado, apagada. Quantos aqui falaram, hoje é dia de jejum, meia hora depois estava fazendo o quê? Mordendo a maçã. Aí falou, meu Deus, eu esqueci do meu jejum. Agora já era.
Quantos? Eu estou falando da minha vida, da sua vida também. Porque a marca da nossa geração é começar e não terminar. Isso é coisa de gente indisciplinada. E Paulo está falando, Timóteo, a sua disciplina. Timóteo, a sua dedicação tem que ser a disciplina de um atleta, Timóteo. Acordar todos os dias focado, com dedicação, com renúncia, com organização, Timóteo. Com olhos no prêmio, Timóteo. Você tem que viver a sua vida disciplinada, regrada, Timóteo. Senão tu vai até correr, mas não vai alcançar. Lembra o que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 9? Ele fala, no estádio, muitos correm, mas só um alcança o prêmio. Então vocês corram de maneira que o alcanceis. E aí Paulo fala assim, eu também luto, não como diferindo golpes no ar, não, não luto de qualquer maneira. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27, eu não estou lutando de qualquer maneira, eu não estou correndo de qualquer maneira. Olha o que o apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu corpo e o reduzo a servidão, para que eu pregando a outros não venha a ser desclassificado. Falta-nos disciplina, meus amados irmãos. Falta-nos dedicação, meus amados irmãos. Falta-nos uma entrega total à nossa vida de santidade. Falta-nos dedicar 110% do que somos ao objetivo final da nossa vida. Os homens podem até inventar caminhos mais fáceis, mas você só vai alcançar a coroa se você for disciplinado. Portanto, essa é a noite de você sair daqui e pegar aquele projeto que você começou e abandonou no meio do caminho e falar, eu não estou nem aí se já é julho, agosto, setembro, eu não estou nem aí se está no meio da semana, no final da semana, eu vou botar a minha vida em ordem, porque eu não posso continuar vivendo essa vidinha que eu tenho vivido, amém, igreja? É noite de tomar atitudes concretas, virada de chave, posicionamento de crente, porque você está numa guerra e você também está numa corrida. Paulo termina a sua exortação trazendo o exemplo de um agricultor ou de um lavrador. Ouça a minha voz, mas olhe para a sua Bíblia de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Terceira imagem que Paulo traz é a imagem de um lavrador e de um agricultor. Eu vou usar isso aqui. De um lavrador e de um agricultor. Essa figura, ela é preciosa por alguns motivos. E os motivos são justamente as qualidades do agricultor que Paulo deseja ressaltar aqui. A primeira qualidade, ela está tanto no texto como no nome. A Bíblia diz que o lavrador que trabalha, o lavrador que trabalha. Vida cristã não é para preguiçoso. Vida cristã não é para quem é mole. Vida cristã não é para quem quer coisa fácil, porque nenhuma das bênçãos que te alcançam foram fáceis de ser conquistadas. Custaram muito suor, lágrimas e sangue. A primeira lição que Paulo está passando para Timóteo é: Timóteo, a vida cristã é como uma vida na roça, uma vida no campo, e você é o lavrador, e se você não trabalhar, nada acontece. Preguiçosos não têm vez no reino de Deus. Na verdade, isso aqui está de acordo com um princípio bíblico, porque Deus sempre gostou de chamar algumas pessoas, alguns homens, enquanto eles estavam trabalhando. Foi assim com Moisés. Ele se manifestou a Moisés quando Moisés estava trabalhando.
Foi assim com Davi, quando Samuel foi à casa de Jessé, Davi estava trabalhando. Foi assim com Gideão, quando o anjo procurou Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava trabalhando. Foi assim até como Samuel estava dormindo no trabalho e Deus acordou ele. Foi assim com Pedro estava fazendo o quê? Trabalhando. Foi assim com Mateus estava dentro da coletoria, no posto de trabalho, e Jesus chamou ele. Foi assim com Paulo estava no meio do expediente, correndo para Damasco, e Jesus chamou ele. Todo mundo que Deus chama, está trabalhando. E você aí, encostado no barranco, fiscal da natureza, vendo o vento soprar, a grama crescer, o passarinho cantar, dizendo, Deus me usa. Sabe quando Deus vai te usar? Nunca. Nunca. Perceba, Deus, ele normalmente gosta de dar responsabilidade para quem já não tem tempo de nada. Deus normalmente pega aquele cara que já trabalha de manhã, faz faculdade à noite, faz um iFood de madrugada, o cara já é cheio de coisa. Deus ainda chama ele. Porque Deus fala, eu quero essa responsabilidade na minha obra. Eu quero esse suor na minha obra. Eu quero essa entrega na minha obra. E aí quem não tem tempo para mais nada tem que arrumar tempo para a obra de Deus. Deus não pega preguiçoso. Deus não pega os profetas que acordam 2 horas da tarde. Não. Deus não pega esses profetas. Deus normalmente pega aquele cara que já está até aqui de trabalho e Deus fala, gostei de você. Aquela menina que já sai de casa às 6 da manhã, volta às 10, Deus fala, arruma um tempo na sua agenda, que eu quero você também na minha obra. Esse é o perfil que agrada a Deus. Portanto, a vida cristã não é um lugar para preguiçosos. Em segundo lugar, falar sobre um agricultor fala sobre investimento. O agricultor, antes de ver os frutos, ele investe no campo dele. Ele ara o campo, ele roça o campo, às vezes aduba o campo, compra fertilizante, aluga trabalhadores, alugava juntas de bois naqueles tempos. Era um cara que investia em algo pesado, porque a esperança dele estava no retorno que o investimento dele traria. Isso aqui é outro princípio. Não dá para esperar grandes resultados com pequenos investimentos. Não dá para esperar grandes coisas se você não investe nada. Está falando o quê? De dinheiro? Não, Júlio. Estou falando de dinheiro, não. Estou falando de tempo. Estou falando de energia. Estou falando de dedicação. Estou falando de largar o celular e pegar a Bíblia e estudar. Eu estou falando às vezes de abrir mão de uma pizza e comprar livros e apostilas para poder se aprofundar. Eu estou falando de abrir mão do sono para poder orar e buscar. Eu estou falando de abrir mão do almoço com o pessoal da empresa porque você está de jejum. Eu estou falando de investir o que você tem para colher o que você ainda não tem. O tamanho da tua colheita vai ser proporcional ao volume do teu investimento. Você não investe nada, o que você vai colher? Nada. Você investe pouco, o que você vai colher? Pouco. Agora invista muito. Dedique-se. Entregue-se. Mergulhe de cabeça. Gaste a tua vida naquilo ali. E você terá o melhor retorno de todos, a vida eterna que Ele tem reservado para nós. O lavrador é alguém que investe antes de ver os resultados, lembre-se disso. Por fim, meus amados irmãos, o lavrador muitas das vezes é um trabalhador anônimo. Pense na vida do campo. Normalmente o lavrador é aquele que acorda antes de todo mundo acordar. Toma café sozinho, às vezes, sem companhia. Vai para os seus campos e para as suas colheitas, acompanhado somente da sua enxada, da sua foice, da sua botina. A companhia do lavrador são os pássaros, são as árvores, os insetos, os animais. Normalmente ninguém vê o que ele faz. Perceba, o soldado ainda pode ser notado pelo general. O atleta será louvado pela plateia. Mas e o lavrador?
Quem vê o suor dele? Ninguém. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Ele tem o comprometimento dele com aquilo. Ele acorda, ele faz o que tem que ser feito. Porque senão todo mundo que depende dele dentro de casa passa fome. Ele faz o que precisa ser feito, sem ser devidamente reconhecido, porque ele sabe que existem pessoas que dependem do trabalho dele. Se ele não se posicionar, muita gente vai perecer. Meus amados irmãos, eu estou aqui hoje, no púlpito, num lugar de evidência, todos vocês olhando para mim, é bom, é legal, né? Opa, o cara está ali em evidência, é o lugar de destaque. Isso não é o auge da vida cristã. A vida cristã não sobrevive de púlpitos. A vida cristã não sobrevive de palcos. A vida cristã não sobrevive de holofotes e de momentos de evidência. Na verdade, os momentos de evidência são pequenos intervalos em uma vida de anonimato. Normalmente o cara que você vê 40 minutos em evidência é o cara que passou anos estudando no anonimato. É o cara que passou anos orando no anonimato. É o cara que passou anos se dedicando durante as madrugadas em que ninguém via. E ele também não fazia questão de ser visto, porque ele sabia muito bem que o que ele tinha que fazer e pronto, final. E os momentos de evidência são pequenos intervalos. Ninguém sobrevive disso daqui. E se você tentar sobreviver disso daqui, você vai morrer espiritualmente. Ai de mim e ai de você, se não tivermos o nosso particular com Deus. Se não tivermos a nossa porta do quarto fechada, trancada, e o nosso a sós com o Pai. É lá que a gente respira, é lá que a gente enche os pulmões, é lá que a gente é renovado, é lá no secreto, onde ninguém vê, onde ninguém nota, onde ninguém percebe. É aquele lavrador que está lá roçando, está lá fazendo as coisas na colheita e ninguém está vendo. Mas a Bíblia é clara quando ela diz que o lavrador que trabalha, ele não vai ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Ele será o primeiro a gozar dos frutos quando eles vierem. A minha palavra para você hoje é: creia que a sua obra no Senhor tem uma recompensa. E quando essa recompensa vier, você não vai estar no final da fila para recebê-la e nem para vê-la. Você vai ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo fecha essa série de ilustrações com o versículo 7. Pondera, ou seja, reflita no que eu acabo de dizer, e o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Agora eu termino em 5 minutos dizendo para mim e para você que na verdade, essas figuras são sombras que se projetam perfeitamente na vida e na obra de um homem, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele sim foi o soldado por excelência, o atleta por excelência e o trabalhador por excelência. Como um soldado, ele resistiu a todas as tentações de Satanás. Como um soldado, ele resistiu todas as acusações dos fariseus. Como um soldado, ele resistiu até a traição de um de seus melhores amigos. Como um soldado, ele resistiu até o fim e levou até o final a missão que ele havia recebido de seu pai. Como um atleta, ele foi disciplinado espiritualmente. Jesus se retirava para os lugares solitários para orar. Ele fazia jejuns, inclusive fez um de 40 dias e 40 noites. Ele, na sinagoga, ensinava e debatia a palavra desde os 12 anos de idade. Ele era dedicado às disciplinas espirituais. Agora, como um trabalhador, meus amados irmãos,
foi profetizado acerca do Messias em Isaías capítulo 53, versículo 11, onde a Bíblia diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus trabalhou, meus irmãos. Jesus suou. Jesus sangrou. Mas Ele está hoje olhando para a sua noiva, para a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue, adornada para o noivo, se preparando para aquele grande dia. E a Bíblia nos afirma que Ele está satisfeito. A satisfação é o sentimento que preenche o coração de Cristo quando Ele olha para o resultado da obra dele na cruz do Calvário. Valeu a pena ir até o fim e cumprir o plano da redenção, porque hoje Ele está satisfeito de ter comprado para Deus homens e mulheres de todos os povos, raças, tribos e nações, para que juntos, eu e você, tão diferentes um do outro, mas ainda assim tão ligados pelo mesmo sangue, cantemos em uma só voz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé comigo nessa noite? Quando ficar de pé, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.